Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Lucas Moura bem perto de assinar com o São Paulo, assinar a sua volta ao clube do coração, o clube que o revelou. O time vai montar o São Paulo, hein pessoal? Sim, tá acontecendo, o torcedor são paulino. Lucas Moura está muito próximo de retornar ao São Paulo. Por que a gente não pode ainda cravar a informação? Porque vocês sabem que não tem como a gente confirmar no futebol enquanto não está tudo assinado, documentado no papel, quando a gente sabe ali que falta realmente só a assinatura e tudo mais, que o cara já está fazendo os trâmites, já sinalizou positivamente. Esse é o processo, né, em que normalmente as informações chegam até a imprensa e a gente já pode tranquilizar o torcedor. Situação de momento, tá? Ele gostou da proposta, ele se interessou, o São Paulo conseguiu convencer o Lucas Moura. E a questão agora é detalhes. Detalhes para que haja o sim definitivo e o Lucas Moura realmente defenda as cores do São Paulo. Só tem um detalhe, tá, torcedor? Até o final do ano. Essa é a tendência de momento. Pode ser que o Lucas entenda algum outro modelo de negócio para permanecer mais um tempo aqui no São Paulo. Mas a ideia de momento não é essa. É mais ou menos o que aconteceu com o Kaká em 2014. Quando ele tinha um acordo para defender as cores do Orlando City, né, na Major League Soccer, que estava se fortalecendo muito naquele momento, e ele permaneceu até o fim da temporada, até o fim de 2014 no São Paulo, depois rumou para os Estados Unidos. A gente sabe, né, como o Kaká era uma estrela mundial, né, e tinha mercado nos Estados Unidos, era uma ideia dele, da família, de jogar lá, mas muito por conta do fair play financeiro, limite de estrangeiros, a janela de transferências dos times dos Estados Unidos, né, muitas vezes para se adequar, ele acabou jogando esse período no São Paulo e foi super importante naquela época, um time que tinha, vocês vão lembrar, né, Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano, Alexandre Pato, era um time muito bom do São Paulo, não sei como é que esse time não foi campeão brasileiro, né, mas enfim, a situação é muito parecida nesse momento. O Lucas Moura, ele está livre no mercado, desde que encerrou seu contrato com o Tottenham, ele tem 30 anos, tem mercado na Europa, tem algumas ofertas de mercados da Arábia Saudita e também dos Estados Unidos. O Monterrey sinalizou com uma proposta já recusada por ele, do México. O futebol mexicano tem dinheiro, investe em grandes estrelas também, mas o que está pegando nesse momento? A esposa do jogador é a família, né? Porque é óbvio que essas decisões você não toma sozinho. Ela gostaria de permanecer na Europa ou, de repente, rumar para os Estados Unidos. É um destino meio... Tá sendo um destino, um caminho meio natural para alguns jogadores, não só em fim de carreira, tá? Porque não é o caso do Lucas. O Lucas, aos 30 anos, eu entendo que ele tem uma capacidade técnica e física ainda muito boa durante alguns anos. É que realmente ele sai da Europa com aquela sensação, e aí estou falando aqui como analista, né, de que poderia um pouco mais. E aconteceram algumas coisas, vocês vão lembrar quando o Tottenham chega na final da Champions League, ele classifica o time na semifinal, fazendo o gol lá milagroso, e não é escalado pelo Pochettino, pelo Maurício Pochettino na final da Champions, né? Então assim, essas coisas também acabaram, digamos assim, abreviando um pouco a carreira num alto nível do Lucas Moura, que tanto no PSG quanto no Tottenham, na minha opinião, poderia ter tido uma longevidade muito maior. Não aconteceu, mesmo assim ele tem mercado, por tudo que ele já jogou e pelo que a gente sabe da sua capacidade, e ele tem 30 anos. Dentre essas ofertas estabelecidas para o Lucas, tem propostas da MLS nos Estados Unidos, que é considerado um destino interessante para a família do jogador e ele poder jogar, ganhar um bom salário e tudo mais, e ainda jogar numa liga que está se tornando cada vez mais competitiva. Só que aí entra nessa questão que eu falei, do limite de estrangeiros, fair play financeiro e tudo mais. A tendência é que ele consiga ir para lá apenas em janeiro. E aí o São Paulo aparece como um clube para oferecer ao Lucas Moura esse período até o final do ano de visibilidade, retornar ao clube do coração, jogar no São Paulo, que é algo que ele sempre quis até o fim da sua carreira, e pode estar até antecipando isso, né? Ele não pretendia voltar ao São Paulo agora, e tem muito torcedor incomodado com isso, né? Pô, não adianta voltar aqui veterano. O jogador, quando tem mercado lá fora, a gente tem que entender, né, gente? Ele tem uma expectativa de render muito mais num nível muito diferente do futebol brasileiro. E não quer dizer que o cara vai voltar para se aposentar, caminhar em campo.
Ele pode chegar aqui aos 34, 35 anos ainda podendo corresponder, mas isso pode estar acontecendo antes, e aos 30 anos acho que ele pode, meu Deus do céu, pode arrebentar com a camisa do São Paulo. E aí o São Paulo aparece justamente para fazer esse processo, de até o final do ano, segundo semestre, ele jogar com as cores do tricolor paulista. Cara, eu acho que seria um grande negócio. Eu entendo o torcedor são paulino, né? Nunca vou aqui julgar o sentimento do torcedor. Tem muito torcedor incomodado, mas também tem muito torcedor feliz. Pô, se podemos ter o Lucas por 6 meses, pode jogar nos Estados Unidos 2, 3 anos, daqui a pouco ele volta de novo. Eu acho que essa relação pode ser construída aqui para ele voltar ali na frente. E não só ele vai se beneficiar do São Paulo por estar esse período de inatividade, aí sim ele vai estar vestindo aqui numa liga competitiva. O São Paulo ainda tem Copa do Brasil para reverter o resultado com o Corinthians, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, mas também vai dar para ele uma retomada em termos de visibilidade, daqui a pouco até Seleção Brasileira, cara. Ele tem idade, ele tem talento para isso. Então, não só ele vai se beneficiar do São Paulo, como o São Paulo dele, você vai ter esse jogador até o fim da temporada, podendo lhe ajudar tecnicamente. Cara, eu fecharia o negócio na hora. E aí digo para vocês que pelas informações, o Lucas gostou, o Lucas se interessou e esse modelo de negócio deve estar sendo definido nas próximas horas ou nos próximos dias. O São Paulo tem o objetivo, e aí posso passar para vocês como informação, de anunciar esse jogador até a metade da semana que vem. E tem um detalhe importante, a janela fecha dia 2 de agosto, mas ele não entra nesse limite, nessa restrição, porque ele vem livre de mercado, ele não vem de um outro clube, então ele pode ser inscrito depois. Sul-Americana, aí não consegue, porque para a fase de oitavas, São Paulo avançando aí pode fazer as suas inscrições devidas, né? Mas precisa enviar a documentação até segunda-feira, na tarde de segunda-feira. E aí, obviamente, né, é muito pouco tempo para que o São Paulo consiga. Copa do Brasil, jogo de volta contra o Corinthians, sim, até o dia 8 de agosto o São Paulo pode fazer a inscrição. Então, aí ele está dentro. E Campeonato Brasileiro também da mesma forma. Então, Lucas Moura pode ser confirmado aí provavelmente até a semana que vem como novo reforço do São Paulo, tá? Repito, a gente não pode cravar porque, né? Mas assim, tá? Eu não diria que tá quente, tá pelando de quente o Lucas Moura no São Paulo. Otimismo absurdo internamente dentro